Capítulo 289, chamada a parte 2. Enquanto o Wyvern desperdiçava seus movimentos, a espada voava em uma linha reta mantida e fortalecida por solos, cujos sentidos lhe permitiravam identificar seu alvo com precisão cirúrgica. Infundido com magia do ar, a luva atacou uma fração de segundo depois de deixar o chão onde estava. A lâmina passou, adicionando seu próprio momento ao Wyvern para arrastá-lo à sua morte. Lith desencadeou o feitiço da escuridão enquanto Solos agia como um para-raios, guiando até o destino. Suas vidas estavam ligadas às suas energias. Manipular os feitiços de Lith, mesmo à distância, tornou-se natural para Solos como pensar. Vocês dois? Não havia raiva no último sussurro de Gadorf, apenas surpresa. Seus núcleos já estavam enfraquecidos devido ao envenenamento contínuo que Lithos infligira e ao estresse causado pela metamorfose. A primeira onda de escuridão foi suficiente para destruir os dois, transformando o Wyvern em uma lembrança ruim. A espada desapareceu na luva e a luva se transformou novamente em um anel antes de retornar ao dedo de Lith. Quando Ierna saiu de seu esconderijo, já estava terminado. Tudo aconteceu em apenas alguns segundos após o relâmpago. Uma ajudinha aqui. Lith estava sentado no chão em uma pequena poça de seu próprio sangue. O capitão não tinha ideia do que havia acontecido, mas isso não a impediu de aplicar os primeiros socorros da melhor maneira possível. As feridas eram muito extensas, exigiam magia de cura de nível 4. Parar o sangramento estava ao seu alcance. O monstro? Ela olhou em volta nervosamente, esperando que ela pulasse das sombras. Morto. Aquele raio era a canção de seu cisne. Lith mentiu, apontando o dedo para as poucas escalas ainda em processo de transformação em luz. Parece que a vida dele e a matriz estavam conectadas. Vermelho salvou nossas vidas. Salvou nossas vidas, meu cu. O capitão amaldiçoou. Ela sabia que era inapropriado para um funcionário e não se importava nem um pouco no momento. Mesmo que o que você diz seja verdade, isso significa que se, em vez de se desesperar, ele tivesse agido antes, metade da minha equipe ainda estaria viva. Kran ainda estaria vivo. E Ierna ainda não havia chegado a um acordo com o massacre de sua unidade. Você é louco, em vez disso. Adulterar imediatamente um bastão desconhecido e manter-se firme como um louco. Ela queria repreendê-lo, mas se viu incapaz. O tipo bom de louco. Vermelho ou não, vou escrever no meu relatório que, se não fosse por você, estaríamos deitados nesses altares, esperando que aquele monstro enlouquecido nos transformasse em carne seca. Você é o motivo de termos sobrevivido. Lith levantou a sobrancelha em interesse. Sim, mesmo que eu não tenha provas, tenho certeza disso. Muitas dessas informações estavam erradas. O suporte deveria estar em modo de espera, mas nunca chegou. Muitas coisas não se somam. É provável que tudo seja minha culpa. Eu pisei em muitos dedos durante os últimos anos. Estou pronto para apostar, nos meus próximos 2 meses, que tudo será encoberto. Algum burocrata menor será demitido, todos os pensamentos e orações às vítimas, mas no final, ninguém será responsabilizado. Esses ricos bastardos sempre se safam de tudo. Raiva e tristeza quebraram sua voz. Deuses, tantas pessoas morreram hoje. Pessoas boas. O que eu vou dizer para as famílias deles? Lith não sabia e não se importava. Eu não sou muito de justiça. Ele pegou o seu amuleto de comunicação. Mas vingança é algo que eu respeito. É hora de ver se meu alfinete vale a pena. Lith chamou o que ele achava ser seu aliado mais poderoso. Ele não tinha ideia se o verdadeiro alvo era ele ou o capitão. De qualquer maneira, o raciocínio de Ierna era sólido. Alguém teve que pagar. O policial real Girne Ernas ficou surpreso ao ver a runa de identificação de Lith. Ele nunca a chamou antes. É melhor que seja impo que aconteceu com você. Lith parecia que um prédio em chamas havia acabado de desabar sobre sua cabeça, mas Girne sabia que poderia encolher um evento tão trivial sem um arranhão. Tentativa de assassinato. Eu fui atacado durante o dever da academia. Lith usou o mesmo tom que alguém usaria para falar sobre o clima. Girne gostava mais dele toda vez que falavam.
calmo, como um profissional. Conte-me tudo. Um momento. Lit deu o amuleto ao capitão, que não sabia como reagir. Senhora, seu filho está são e salvo. Não posso lhe contar mais e ele não deveria. Erna lançou um olhar cruel para Lit. É provável que os eventos de hoje sejam ignorados, lamento muito. Girne achou a situação hilária, mas apenas sorriu calorosamente. Ao contrário do amuleto de comunicação padrão de Lit, o seu era capaz de encaminhar e registrar conversas, entre muitas coisas. Ela compartilhou a ligação com Linjus e a rainha, antes de fazer as apresentações apropriadas. Não se preocupe, Capitão Erna. O programa de reconhecimento facial de seu amuleto já havia carregado o arquivo pessoal do capitão, juntamente com todas as informações relevantes sobre sua carreira. Eu não sou a mãe dele. Eu sou o policial real Girne Ernas. Dê-me um relatório detalhado do que aconteceu. Comece do começo. Um Wyvern. Linjus ficou chocado, a rainha apenas divertida. Quais são as suas ordens, Sua Majestade? Girne perguntou. Vá para a delegacia, interrogue todo mundo completamente. Descubra quem está por trás desse ataque e por que aconteceu. A rainha Silpa estava divagando quão valioso poderia ser o mago que enfrentou primeiro um valor e um monstro evoluído mais tarde e viveu para contar a história. Não vai demorar muito. Girne estava a caminho desde que o capitão terminou seu relatório. Uma vez que eu os encontre? Não era uma questão de se na mente dela, apenas de quando. Procure nas casas deles, interrogue-os minuciosamente quando terminar, mate todos. A única resposta que veio à mente da rainha foi inestimável. Algo lento e chamativo. Quero enviar a mensagem de que não se deve brincar com a coroa. Apenas para ter certeza de que realmente dói, retire toda a riqueza de suas famílias. Metade para a coroa, a outra metade para dividir entre as academias envolvidas. Certifique-se de que as famílias das vítimas sejam devidamente compensadas. Bem, não é ruim por apenas uma hora de trabalho. Lee pensou uma vez que ele estava de volta à Academia Grifom Branco. Ainda havia uma hora e algo antes do início da próxima lição. Chegando em Xenatos, ouvindo o balanço e observando o local, levou meia hora. O ataque ao prédio durou menos de 10 minutos, o resto do tempo foi perdido recebendo primeiros socorros. Eu poderia ter curado tudo sozinho, mas como as pessoas normais precisam de horas para regenerar mana ou força vital, é melhor não aparecer. O plano funcionou como um encanto. Solos pensou alegremente. Meus novos poderes me concedem muito mais versatilidade. Eu ainda sou um núcleo amarelo, mas agora posso aguentar meu peso. Foi a primeira vez que matou alguém, mas ela não se importava. Capítulo 290, Scanner 1. A armadura Skinwalker tinha mais buracos do que queijo suíço, mas era perfeitamente funcional. O problema foi repará-lo, exigindo tempo ou mana. Infelizmente, Lee tinha uma escassez de ambos. Felizmente, o portal trouxe diretamente de Xenatos para o escritório de Linjus, onde Manoar, Vastor e Marta estavam esperando por ele. Marta estava lá para curar suas feridas enquanto Vastor reabastecia sua força vital. Manoar estava assistindo por curiosidade. Ele parecia achar a história do Wyvern e sua misteriosa variedade bastante fascinante. Lee relatou a eles os eventos, respondendo a todas as perguntas sobre a natureza do feitiço de drenagem da vida, tomando cuidado para não estragar sua cobertura. Fascinante. Manoar ouviu todos os detalhes como se fossem palavras doces de sua amada. Os Wyverns também são conhecidos como pseudo-dragões ou dragões menores. Nunca use esses termos na frente deles. Eles consideram isso um insulto racial, assim como a palavra lagarto. Vastor zombou do entusiasmo infantil de Manoar. Ainda tenho que encontrar um único dragão e, mesmo que existam, ainda seriam lagartos. Um Wyvern é ainda pior, é apenas um lagartinho. Um o quê? Perguntou Lit. Significa um lagarto com um complexo de inferioridade. Marta explicou. É assim que nós, membros do corpo da rainha, nos referimos aos Wyverns quando eles não estão ao alcance da voz.
Espere, vocês são membros do corpo da rainha. Lit ficou pasmo. Vastor parecia mais um chefe do que um lutador. Mart se parecia muito com um de seus professores do ensino médio. Quanto a Manoar, ele era Manoar. Era uma tarefa desumana apenas imaginar alguém disposto a lutar ao lado dele sem ter a oportunidade de estrangulá-lo regularmente. Somos. Não me subestime por causa do meu exterior bem alimentado. Vastor deu um tapinha na barriga grande para enfatizar o argumento. Todo elemento é mortal. Tudo depende do usuário. Além disso, não há ninguém louco o suficiente para entrar em uma luta sem um verdadeiro curandeiro. Depois de experimentar batalhas suficientes, mesmo que você comece como um novato total, você deve aprender alguns truques ao longo do caminho. De fato, até que guerras e doenças existam, os curandeiros são como respirar. Algo irritante que você não pode viver sem. Manoar concordou com Vastor. Voltando ao tópico do lagartinho, eu me pergunto o que a matriz fez por ele. Os animais usam um tipo de magia completamente diferente da nossa. Talvez pudéssemos ter aprendido algo comparando uma matriz humana e uma matriz de uma fera. Improvável. Vastor zombou novamente enquanto verificava os sinais vitais de Lit. Certamente foi algo idiota. Custou-lhe a vida. Hoje me encontro de acordo com você com frequência, meu colega levemente estimado. Manoar assentiu novamente. Vastor levou o insulto não intencional graciosamente, mal dilatando as narinas de aborrecimento. Como você está se sentindo? Marta acabara de crescer novamente o cabelo. Cansado. Lit respondeu. Você não diz, Lit. Vastor deu-lhe um vestido de hospital para vestir por cima de suas roupas esfarrapadas. A primeira lição de escultura corporal será simples, mas você ainda precisa de mana. Vamos para o hospital e encontrar uma cama para você. Você pode descansar até que seus companheiros voltem de suas tarefas. O portal os levou ao destino. Estou muito orgulhoso de você. É incrível o quanto você cresceu como mago em um único ano. Vastor disse enquanto Lit estava se aconchegando dentro de uma das camas da ala VIP. No entanto, sinto-me forçado a dar um conselho não solicitado. Estar sob os holofotes é bom, eu sei muito bem. Às vezes, é melhor manter um perfil discreto. Caso contrário, o tipo errado de pessoas terá interesse em você. Nesse momento, ser curandeiro se tornará um hobby, uma história de capa, na melhor das hipóteses. Pequeno ou grande, não há país que não esteja constantemente procurando um mestre supremo. Vastor suspirou profundamente. Seus olhos ficaram fora de foco. O instinto aprimorado de Lit podia sentir que o professor estava sendo dominado por más lembranças. É assim que o reino Griffon os chama. Vastor confundiu a curiosidade de Lit por seu passado por confusão sobre o termo desconhecido. O Império Gorgon prefere o termo Ravager, enquanto o Deserto do Sangue os chama de assassinos de estrelas. Não importa o nome, eles são todos iguais. Assassinos em massa com um distintivo. Eu pensei que magos de guerra e guardiões são a verdadeira espinha dorsal de um exército. Eles são. Vastor assentiu. Os mestres supremos raramente participam de uma guerra. É muito arriscado. Eles começam ou terminam. Um longo silêncio aconteceu entre os dois homens, enquanto Lit refletia sobre as palavras do professor. Desta vez você não teve escolha, mas na próxima vez que comparecer a uma equipe, não mostre muito. Caso contrário, quando você atingir a minha idade, terá muitos arrependimentos. Vastor fechou as cortinas ao redor da cama, dando sombra e privacidade a Lit. Ele é um homem cheio de surpresas. Solos disse. De fato. A verdadeira questão é, ele está preocupado com o meu futuro ou melhor, se alguém me recrutar antes dele. Não existe refeição grátis. Sua paranoia é desanimadora. Solos fez beicinho. Você não pode simplesmente aceitar a gentileza de alguém pela primeira vez. Minha paranoia é uma das razões pelas quais ainda estou vivo. Depois de tudo o que aconteceu naquele dia, Solos não teve argumentos para refutar sua lógica. Quando o primeiro gongo acordou Lit, a maior parte do dano sofrido pela armadura Skinwalker foi reparada.
Levou um pouco de mana para o toque final enquanto usava o revigoramento para recuperar sua força. Seu corpo estava em perfeitas condições, mas sua mente ainda estava lenta. A velocidade de auto-reparo do Skinwalker Amor é muito maior que a do uniforme, mas ainda não é suficiente. É melhor eu recuperar pelo menos metade da minha mana. Por mais simples que seja a lição, não quero sofrer dor de cabeça o tempo todo. O professor Vastor estava esperando na entrada do hospital a chegada dos estudantes. Ele os levou para dentro de um pequeno laboratório que havia sido reorganizado para ser usado em sala de aula. Continha 16 mesas, cada uma com um aquário fechado. Depois que os alunos tomaram seus lugares, Vastor estalou os dedos. Dentro dos tanques, agora havia o que parecia ser uma gelatina em forma de bolo. Todos eram idênticos, cada um era uma massa translúcida e incolor, sem características distintivas. Somente quando os bolos começaram a se mover, procurando uma saída dos tanques de peixes, alguns dos jovens perceberam o que estava na frente deles. Isso é um slime? Uriel perguntou apontando para a coisa que subia lentamente no copo, até que estava pendurado de cabeça para baixo no topo do tanque. Sim. 10 pontos para Uriel por sua experiência. Aqueles que reconheceram a criatura também, mas hesitaram em expressar sua mente, amaldiçoaram silenciosamente Uriel. A primeira parte do exercício de hoje é aprender o feitiço do scanner que detecta a força vital do sujeito e usá-lo no slime à sua frente. Essas criaturas têm o padrão mais simples de força vital conhecido pelo homem, então espero que não demore muito para que estudantes talentosos como você se acostumem. O que é um slime? Perguntou Lit. Ele nunca havia encontrado um rastro deles em qualquer bestiário que havia comprado, nem encontrado durante suas caçadas. Excelente pergunta. Vastor assentiu enquanto lançava um olhar cruel para aqueles que estavam rindo pelas costas de Lit. Continua no próximo vídeo.